você tinha falado um pouco antes do racismo estrutural e tal, entendeu? E eu lembro que, tipo, a gente se conheceu na faculdade, né, fazendo ciência política, né, e tal. Eu saí, eu acho que eu saí no terceiro período que eu me mudei, voltei para Cabo Frio, onde eu tô e tal, essa parte aqui próxima aqui de Rio das Ostras e tal. Aí, e você conseguiu continuar, né? Você continuou, você já era meu veterano, né? Mas você conseguiu se formou e tal, não sei o quê. E depois que começou a vir, que naquela época não tinha tanto esse, não era muito falado esse racismo estrutural, né, em si, né? E depois que veio esse termo, né? E eu fiquei um pouco afastado dessa parte da academia e tal, entendeu? E aí eu queria te perguntar, tipo assim, e eu tenho uma certa visão, entendeu? Que você, vou até falar logo. Tipo assim, eu não que eu entendo, que eu não entendo, que eu estou aprendendo também como qualquer um, mas eu não gosto muito desse termo, sabe? Porque ele me parece que é uma parada estrutural, sabe? Estrutural é tipo assim, por exemplo, eu vou montar uma casa, tá ligado? Tipo assim, se eu construir uma casa e ela tá com um problema na estrutura, tá ligado? Tá com a sapata errada ou algo assim, porra, sei lá, tem que derrubar a casa toda, entendeu? Eu tenho que destruir tudo, entendeu? Aí eu vejo muitas pessoas falando desse racismo estrutural e eu vejo assim, tipo assim, cara, mas sei lá, eu vejo esse, um termo como se consequentemente já tivesse que tipo destruir o negócio todo e tal. Você poderia tipo me falar um pouco, né, disso, né, de racismo estrutural assim me explicar um pouco mais, que fiquei um pouco de fora, né? Então você tem uma visão bem melhor, mais a par do que eu, né? Uhum. Vamos lá. Realmente, justamente daí que surge essa questão de desconstrução, né? Aham. E justamente daí, desses pilares da sociedade. Acho que a sociedade industrial, capitalista, já vamos falar de capitalismo de novo, colonial, né? Da onde vem a estrutura do racismo, na época que a escravidão, né, era um sistema consolidado e vigente. Logo no início, assim, né, dessa prática, na verdade no início não, né, porque a escravidão não sempre existiu, mas ela não é exclusividade do povo negro. Mas esse sistema escravista, né, enquanto meio de sistematizar as colonizações, assim, né, de retirar eles e comercializá-los, o tráfico negreiro e toda essa dinâmica, acho que é bem peculiar e não tem tantas experiências parecidas assim na humanidade, né? Era uma coisa muito associada à guerra, você conquista um povo, ali você vê no contexto do tráfico negreiro uma reprodução, uma comercialização em grande escala e que vitimiza, enfim, quase todo um continente, espalha ele, divide e extrai também depois através do imperialismo e sistematiza isso. Mas o que eu quero dizer para chegar, vou dar uma voltinha para chegar, Tranquilo. para a gente chegar na estrutura. É, e aí, esse sistema, mano, ele pega e precisa de uma justificativa, sabe? A gente pega, por exemplo, os valores que são vigentes e que validam as crenças das pessoas naquela época, naqueles séculos. O que validava muito da crença das pessoas em alguma coisa e que se tornava algo legítimo era a religião. A religião tinha um valor muito grande. Por isso que eu gosto de fazer esse paralelo com a religião, com as outras coisas. Porque, então, o que que você fala? Tá, esse livro também fala disso, esse Sapiens aqui. Uhum. Que eu preciso validar a escravidão de alguma forma, porque o que eu estou fazendo é desumano. Eu estou vendendo pessoas enquanto mercadorias, eu estou explorando o trabalho delas, tirando elas das terras delas. O que eu tenho que fazer então? Desumanizar essas pessoas. Tem que tratar elas como coisas. E qual é o argumento validante na sociedade naquela época? A religião. Então o que eu vou dizer? Elas não têm alma. Essas pessoas não têm alma, ou então elas são descendentes do pecado, lá no pecado original, da questão de Caim e Abel, e elas são condenadas. A gente vê esse discurso até hoje, sei lá, no Marco Feliciano da Vida falando, e isso valida um pouco a questão da escravidão durante um grande período de tempo, que era Certo. uma forma de. Então o único jeito era convertê-los, principalmente aqui no Brasil. Né? Você também tentou converter os índios, não conseguiu.
e alguns também, massacrou, dizimou em várias outras experiências, né? Os indígenas no Brasil, em outras experiências, em outras experiências de colonização, mas falando mais do povo negro no Brasil, né? Que a questão dos indígenas já estavam aqui, né? Os negros foram tirados de vários lugares e trazidos para cá. Então você precisava validar aquilo. Certo. E o que validou foi o racismo. Aí o racismo começa a institucionalizar. Por isso que muitos marxistas associam o racismo ao capitalismo. Como se você acabando com o capitalismo, você acabou com o racismo. Só que é aquilo que eu falei. Tudo bem que uma coisa surgiu no contexto da outra. Mas agora, elas têm agência própria. Exato, e assim, exato. povos, etnias diferentes se estranham. Sempre foi assim. Né? Eu estranho o diferente. Eu estranho o desconhecido. Existiam esses prejulgamentos antes mesmo de sistematizar e justificar isso. Né? E depois, o que é interessante é que o colonialismo acaba não, se transforma, tem o neocolonialismo, e aí depois a gente avança para o imperialismo, que já não tem aqueles protagonistas coloniais, que são Portugal e Espanha, e a Inglaterra como agência que coordena tudo. A gente tem a Inglaterra e outras potências europeias que não foram tão protagonistas na sistematização da colonização, mas agora elas vão lá para explorar mesmo e sugar tudo do continente africano, de outros países periféricos. Certo. E qual é a justificativa disso? É que aqueles povos, já que a religião não cola tanto mais, né, já que a gente já teve, sei lá, iluminismo, a gente já teve um pouco de crítica e a razão voltou a vigorar, é aquilo que eu falo do trap, tá ligado? Só que são valores da sociedade. No momento a gente tá muito místico e crente nessas coisas de mito. No outro momento a gente chega na razão, a gente usa muita Grécia e a Europa para falar de filosofia, desses questionamentos. Aí depois tem o Renascimento, que a gente retoma os valores de Roma. Então, tanto a arte como a produção e quanto os valores da humanidade, eles vão se reciclando. Mas é só um ponto. Mas, assim, o que acontece? Já que a religião não valida mais, eu vou usar ciências. Eu vou dizer que o negro, e é uma das crenças racistas, o negro é menos capaz, o negro ele tem inclinação para trabalhos manuais, o negro ele tem uma capacidade intelectual inferior, e o negro, sistematicamente, né, essa condenação que seria de entidades espirituais que já não convence mais tanto, pelo menos as esferas de decisão e legitima na sociedade. Agora o argumento vai ser científico, né? E tem esse racismo científico, né? que inferioriza sistematicamente as pessoas. Então, por que é estrutural? Porque na cabeça das pessoas, tanto na cabeça quanto na produção econômica, né, você vai ver os pilares de construção. Eu morei 3 anos em Salvador. E aí, quando você chega nas igrejas, por exemplo, você vê, por exemplo, uma igreja que é toda base de ouro, sabe? E aí você chega na igreja, que é um lugar de reflexão espiritual, ainda mais para mim, e você fica meio mal, sabe? Porque você sabe que a mão de obra que construiu aquilo ali estava sofrendo. Então, e você vai chegando mais perto da história dos países de herança colonial, e você vê que os pilares da economia, os pilares das relações sociais se deram nessas estruturas. Né? Então, o racismo ele foi constituído como um pilar fundante da sociedade brasileira, principalmente, né? Nesse caso que eu estou falando. E em cada país tem suas peculiaridades de formação diferente. Então, na gênese do Brasil, a gente tem esse mito, né, da democracia racial, que coloca numa posição harmônica o negro, o indígena e o colonizador, de diversas origens, né, como se fosse uma relação harmônica. A gente vê também várias narrativas televisivas, ou até a própria obra de Gilberto Freire, que é outra coisa. Assim, cancelaram um autor, que foi muito importante até para... Importante, vamos dizer, poderia ser outro? Ele podia já ter chegado a esse insight há anos atrás? Poderia. Mas a obra dele, tanto foi uma das primeiras a pautar essa relação, estruturar a questão, né, do Casagrande Senzala, e essa estrutura, tudo bem que ele romantizou a coisa, de certa forma, né, colocou uma coisa de uma forma harmônica, e isso tem, de certa forma, gerado esse mito de integração, miscigenação, aquela pintura lá da Redenção de Kant, que depois fomentou a eugenia. Então, uma série de coisas, mano, que vai se organizando estruturalmente e posiciona o negro na base, e aquela base estática que não pode ascender, porque tem várias barreiras de séculos que pisam na cabeça do negro e da mulher negra e todas as pessoas,
e sedimentam. Então, todas as relações passam a ser permeadas por esses pilares. Então, a gente tem a nossa organização federativa, república, democracia, ao mesmo tempo que a gente tem o racismo. É mesmo que uma cláusula fundante do Brasil. Porque todas as relações sociais se pautaram inicialmente através disso. Então, o que legitimou um sistema de escravidão que durou tanto tempo, que em 1888 acabou de vez, mesmo assim ainda tem vários resquícios dele, foi essa legitimação por quase 300 anos aí. Deixa eu só fazer um dessas comentáriozinho. relações. Posso só dar uma pausazinha? Sim. Tipo assim, o negócio que Claro. eu não entendo muito é que, tipo assim, você tá dando uma aula de história, já agradeço já de cara já. Tipo, que é muito bacana, esse contexto é muito bom, né, ser dado assim, né? Mas o negócio que eu não entendo muito é que, tipo assim, quando eu ouço essa palavra, tipo assim, eu sei que existe racismo no Brasil e tal, é uma coisa que a gente tem que se cuidar, até um negócio que eu até queria falar um pouco depois, não sei se hoje vai dar tempo da gente falar um pouco sobre o colorismo do Brasil, né? Mas, tipo assim, quando eu ouço, tipo assim, estrutural, eu fico assim, não, eu até entendo de falar assim, não, naquela época, tipo, lá atrás, era estrutural, tipo assim, o negro, ele era escravo mesmo, tipo assim, não era gente, tá ligado? Em lei, isso daí, entendeu? Só que quando eu vejo, tipo, hoje, as pessoas ao mesmo tempo, tipo assim, falam, tipo assim, não que não existe racismo, só que quando eu vejo essa palavra com estrutura, né? Estrutura eu lembro, tipo assim, então tem que ter algum tipo de legitimização, sabe? E aonde que tá essa legitimização, entendeu? Essa legitimização está nas leis ou algo assim, porque eu acredito que não esteja, entendeu? Eu acredito que a gente já, o negro hoje, pelo menos, né? Não sei, não sei, não sou tão bom assim de direito, né? Mas pelo menos assim, tipo assim, não tem nenhum livro que está dizendo assim, não, que o negro ele é inferior ou algo assim, entendeu? Mas o que você está me explicando é que, tipo assim, é uma estrutural, mas é uma estrutura que está na mente das pessoas. É isso? É mais ou menos isso? Sim, né? Não, se você pegar aquilo que a gente falou lá no começo, da coerção social, das regras, porque o direito, eu estou estudando um pouco na pós isso, estou fazendo pós em gestão pública, Top. e tem um tópico de direito, e eu estou estudando a origem do direito, né, mano? E a Uhum. origem do direito vem dos costumes. E assim, quando uma Tá. coisa é regra durante tantos anos, séculos, e você revogou a regra. Por exemplo, vamos dizer assim, vou usar um exemplo chulo. Tá, o PMDB. O PMDB mudou de nome, certo? E agora ele é MDB. Mas todo mundo se refere a ele como PMDB ainda. E a gente sabe que é a mesma coisa. Ele mudou de nome por quê? É uma mudança estética e um rebranding. Mas esse não é o exemplo melhor. É também uma analogia, não é um melhor exemplo. Eu vou Certo. dizer o seguinte: se um sistema foi 400 anos de um jeito, se você falar que, por exemplo, aquela coisa que a gente sabe, acabou a escravidão, mas as sequelas dela permanecem. E outra, eu entendo a sua crítica. Ela fala que, porque muita gente se escora nessa noção de racismo estrutural para continuar sendo racista, sabe? Eu cometi um ato de racismo, mas é porque tem um racismo estrutural, sabe? Às vezes a gente acaba só reproduzindo. Não. Quem reproduz racismo é negro. O branco pratica o racismo, sabe? Uhum. Porque o negro reproduz uma coisa que o oprime. O branco protagoniza uma opressão que ele pratica. Certo. É diferente. Eu tenho até um texto sobre isso, porque justamente, também no ano passado, na época do BBB, essa questão de racismo estrutural, enfim, foram vários fatores, né? Foi o BBB, foi o Black Lives Matter, foi várias coisas. E Uhum. essa noção, assim, foi um dos termos mais falados, assim, era racismo estrutural, cancelamento, pessoas tóxicas. Assim, e meio que ficou vulgar, assim, né? Esse é o problema de quando você populariza muito um termo. Certo. Igual relações líquidas, aquela coisa do Bauman e tal, que virou meme, sabe? Tipo, racismo estrutural, quando você satura uma coisa, quando você coloca demais, ela acaba se esvaziando, porque fica muito vazio de conteúdo. Mas o racismo estrutural, eu acho que a gente não tem que descartar essa noção, mas também não tem que se limitar por ela, porque ele não é estático. Ao mesmo tempo, ele é estrutural e estruturante, e a gente tem um papel de agência nessas estruturas.
quer dizer que a gente vai conseguir combater o racismo e ele acabar? É igual falar igual o Mourão, no Brasil não tem racismo mais. É essa crítica que o racismo estrutural faz. E eu fiz aquele background histórico para chegar agora e perceber que nas estruturas da sociedade, né, que, enfim, no direito, as leis institucionalizadas podem não determinar o racismo de forma escrita, Sim. mas a jurisprudência, as pessoas que ocupam os cargos mais altos, Entendi. né, de julgar as pessoas, o sistema jurídico nacional, o sistema penitenciário, né, que é justamente a consequência do julgamento de quem infringe as leis, a forma de organizar, de profilar as pessoas, sistema educacional, o sistema econômico, a política, a religião, tudo isso tem reflexo de coisas do passado que estruturaram a sociedade. Entendi. E tudo isso funciona de forma que se reproduza, porque é a lei da inércia, né, mano? Tudo aquilo que não tem uma força que vá contra, ele vai permanecer dessa forma. Então, Entendi. enquanto essa crítica não for feita e não for identificada em tudo que fundou a sociedade, não é destruir a sociedade, mas, de certa forma, apresentar alternativas de conduta dentro da sociedade. Sim. Então, eu acho que é isso, irmão. Então, por isso que o racismo estrutural é um conceito que eu não descartaria, mas eu sei que ele tem falhas e o problema, a falha está no caráter da pessoa que usa isso para justificar seus atos errados. Entendeu? Entendi. Da mesma forma eu falar que eu sou um homem, mas não é a mesma forma, porque eu não gosto de usar como paralelo, tá ligado? Eu acho que a questão da mulher e a questão do negro e a questão por serem opressores não são a mesma coisa. Tem recortes completamente diferentes, tem intersecções, mas tem diferenças estruturais. E a gente tem essa mania de ficar usando a nossa dor para parametrizar a outra. Então, nem vou usar o exemplo da mulher. Se alguma mulher quiser falar alguma questão aí, e não é porque eu não posso falar essa questão, lugar de fala, eu só vou falar é porque não é eficiente, porque eu vejo muitas outras pessoas querendo, por exemplo, porque eu sofro uma outra opressão, e eu me sinto no lugar de falar que como é a experiência de quem sofre uma outra que eu não tenho ideia, só por causa da minha. É diferente, mano. Até entre homens e mulheres negras é diferente. Uhum. Tipo, um querendo competir para ver quem sofre mais, sabe?